Olá, seja bem-vindo a este E o Resto é História 298 com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos falar daquela que é a pergunta mais frequente, mais constante, mais recorrente, mais persistente que os nossos ouvintes nos enviam. Vocês, queridos ouvintes, portanto, repetem, insistem, persistem continuamente, mail após mail. E chegou uma altura em que a caixa do correio ficou tão cheia que eu próprio implorei ao Rui, por amor de Deus, eu não aguento mais ouvir falar disto, vamos, por favor, fazer um programa inteiro sobre esta questão, para a partir daqui podermos reenviar a todos os nossos queridos ouvintes, e desconfio que vão ser muitos no futuro, e vamos poder remetê-los para o episódio 298 e o resto é história, este mesmo que estamos a gravar, onde finalmente encontrarão a resposta para a mais premente dúvida de toda a história da humanidade, e que é, não sei, mais um bocadinho de suspense, já chega, mais um tambores, um tambor. Então qual é a maior dúvida com que os ouvintes invadem a nossa caixa de comentários e de mail? Qual era a verdadeira nacionalidade de Cristóvão Colombo? A sério, os nossos ouvintes estão mortinhos por saber se os novês, afinal, não seria português. E hoje vamos poder finalmente satisfazer as suas curiosidades todas, ou talvez não, vai ser preciso esperar pela resposta do Rui, mas são as curiosidades da Cláudia Silva, do Carlos Carvalho, da Ana Rita Pereira, do Alexandre Costa, do André Mendes Santos, do Ricardo Borges, do Pedro Portela, do João Coimbra e de mais alguém que me esteja a esquecer. Peço desculpa por isso. Rui, nós em geral resistimos a responder a este tipo de perguntas, porque o que não falta na história são teses rebuscadas e teorias da conspiração, mas realmente há um limite para a nossa capacidade de enfrentar a insistência dos nossos ouvintes. Por isso, esclarece-nos de uma vez por todas: Colombo era ou não era português? Estava ou não estava numa missão secreta ao serviço dos reis de Portugal para desviar a atenção dos espanhóis do caminho marítimo para a Índia? Eu sei que tu sabes, que eu sei que tu sabes. Ora, bem, admito que sabes, Rui. Admito que sabes. Bem, isso seria admitir que fazia parte da conspiração. Portanto, não vou... Não, isto é uma pergunta que tem como justificação a curiosidade de imensos ouvintes. Mas é aquele tipo de pergunta que a maior parte dos historiadores, profissionais, os historiadores instalados nas universidades ou nas academias, os historiadores evitam responder a este género de pergunta. Porque são chatos, não é? Porque são chatos? Não, quer dizer, é porque remete às vezes para mundos que não são aqueles que eles frequentam ou gostam de frequentar. O que quer dizer que estas questões são geralmente tratadas por autodidatas, quer dizer, por pessoas que estão fora das universidades, fora dos meios profissionais, dos historiadores profissionais, e, portanto, por vezes, não usando exatamente nem os mesmos métodos, nem tendo os mesmos cuidados. Dizendo eu isto, quero também dizer que, por vezes, há autodidatas que conseguem chegar onde os historiadores profissionais não quiseram ir e não puderam ir. Estamos aqui a lembrar, por exemplo, da descoberta do corpo do rei Ricardo III em Inglaterra, que é uma campanha de uma autodidata, isto é, de uma senhora que se interessou imenso pelo tema, leu muito, convenceu-se de determinadas coisas. Ninguém acreditava, obviamente, nada nas conclusões a que ela tinha chegado, e depois veio-se a descobrir, há poucos anos atrás, que a senhora tinha razão. Salvo erro, o nome dela é Philippa Langley, salvo erro, quer dizer, aliás, houve um filme depois, feito com base nesta história, um filme de ficção, com base nesta história, mas o documentário é mais extraordinário ainda que o filme de ficção, porque, quer dizer, encontrar o corpo do rei Ricardo III, que é uma espécie de um rei extremamente conhecido em Inglaterra, no fim do século XV, personagem de peças de Shakespeare, encontrá-lo debaixo de um parque de estacionamento é uma coisa espantosa, mas foi assim mesmo, e foi o resultado de uma campanha de
autodidatas, de pessoas entusiastas, mas que não eram historiadores profissionais e que, enfim, informaram-se, juntaram os documentos e chegaram a dizer: o rei está ali, escavem ali. E estava. Quer dizer, portanto, posto isto é para eu dizer... confessar que encontraste a certidão de nascimento no meio das tuas pesquisas? Não, porque eu não faço este género de... Não me interessou nunca esta questão, e nem sequer vou falar aqui da questão, não vou tentar resolver, obviamente, a questão da nacionalidade do Cristóvão Colombo, vou sobretudo falar sobre a questão em si e o que é que ela significa. Bem, posto isto, os historiadores profissionais admitem que há dúvidas sobre as origens de Colombo. Há dúvidas, mas são sobretudo sobre as suas origens sociais, sobre a sua educação, mais do que sobre a sua nacionalidade. Isto é, a nacionalidade italiana, ou mais especificamente genovesa, da cidade de Génova, de Cristóvão Colombo, é aceito como, pela maioria dos historiadores, como a mais provável, e pela maioria dos especialistas. Por exemplo, Consuelo Varela, que é uma historiadora espanhola e provavelmente uma das maiores especialistas em história de Cristóvão Colombo, ou talvez a mesma maior, acha que é genovês, como ela diz, é a explicação mais provável, é aquela que ela aceita, olhando para todas, ela diz é italiano, é genovês. De onde é que vem então a possibilidade de questionar as origens nacionais de Cristóvão Colombo? Ela vem de três fontes. Primeiro, a falta de documentos. Não temos a tal certidão de nascimento, não existia e, portanto, nessa altura não há registro de nascimentos. Século XV, o Colombo terá nascido por volta de 1450, 1451. Não há registro civil, quer dizer, não há os mecanismos que nós temos hoje para obter registro de nascimentos, casamentos, mortes, não temos isso. E aposto que está debaixo de um parque de estacionamento no Cais de Estré. No Cais de Estré, sim, estará lá o registro. Portanto, essa é uma primeira fonte, falta de documentação. Segunda fonte, o próprio percurso, a própria vida de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, tenha nascido onde tenha nascido, viveu em variadíssimos países. Ele é um homem do mar, essa é a sua profissão, e como esses homens do mar, eles viajam, portanto, isso já os leva a estar em vários países, mas ele, de facto, trabalha para várias monarquias na Europa, para os reis de Castela, está em Portugal, está em Castela, está, enfim, em vários sítios do Mediterrâneo, portanto ele circula muito por ali, quer dizer, toda a sua vida é feita a circular e, portanto, isso, digamos, não permite sermos perentórios absolutamente sobre a sua nacionalidade, porque ele escreve, a língua em que escreve podia não ser a sua língua materna, portanto ele escreve em castelhano, podia não ser a sua língua materna, e provavelmente aqueles que examinam o seu castelhano têm algumas dúvidas, parece um estrangeiro a escrever em castelhano, portanto, enfim, há a possibilidade aqui de arquitetar histórias, teorias sobre as suas origens. E finalmente há uma outra razão também, é que quem era Cristóvão Colombo? Portanto, ele é um homem do mar, mas ele é também uma espécie de empreendedor, quer dizer, um grande empreendedor. Ele anda sempre a vender grandes projetos. Portanto, o projeto de atingir as Índias navegando para o Ocidente, é um projeto que ele justifica em termos geográficos. Portanto, ele sabe que a Terra é esférica, como sabem todos os seus contemporâneos, ao contrário. Isto é aquela história curiosa. As pessoas no século XX e no século XXI estão convencidas que as pessoas do século XV não sabem que a Terra era esférica. Eles sabiam, quer dizer, eles ficariam muito espantados com a ideia que no século XX e no século XXI há sobre eles, quer dizer. Eles sabiam que a Terra era esférica, e, portanto, isso permitia a Cristóvão Colombo dizer, bem, se navegarmos vamos ter as Índias, navegarmos para o Ocidente, embora ele tivesse cometido erros de cálculo, isto é, ele julgava que a Ásia estava muito mais perto da Europa, navegando para o Ocidente do que verdadeiramente está. Não havia um grande erro. Lá um grande continente pelo enfim, e sobretudo tinha calculado mal. Agora, mas é uma coisa importante, por exemplo, para ele, nitidamente, por causa da Terra esférica,
o mar já não é uma limitação da Terra, mas é uma via de comunicação entre continentes. Portanto, ele já está a conceber o mar dessa maneira. Portanto, ele vende esses projetos de maneira com raciocínios geográficos, mas vende-os também, esses grandes projetos, como chegar às Índias, navegando para o Ocidente, numa linguagem religiosa apocalíptica que hoje provavelmente espantaria os seus leitores contemporâneos, porque ele está a tentar, ele quer que a ideia dele é os reis europeus financiarem as suas, um dos reis europeus financiar a sua viagem, e essa viagem não pode ser justificada apenas em termos de pesquisa, enfim, uma empresa geográfica, tem de ser justificada também em termos de uma empresa económica, isto é, vai encontrar riquezas, mas tem de ser também justificada para um rei em termos da glória, isto é, de conseguir um grande objetivo. E esse grande objetivo é o da cruzada. Encontrar na Ásia recursos, aliados, para poder libertar Jerusalém. Esse é o grande objetivo, é o objetivo de Dom Manuel, o rei de Portugal no fim do século XV, quando envia Vasco da Gama para a Índia. Esse é o seu grande objetivo, e é também esse o grande objetivo da viagem de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo é um cruzado, quer dizer, é alguém que diz vamos conquistar Jerusalém. Porquê? Porque a conquista de Jerusalém vai assinalar a realização de algo importante na história, provavelmente o fim dos tempos, a redenção, quer dizer, vai precipitar as coisas. Portanto, o que ele está a oferecer aos reis da Europa, com os seus projetos, é também uma grande empresa, a empresa das Índias, como ele lhe chama, que vai consumar a história, quer dizer, vai ser o fim dos tempos. Portanto, é uma grande coisa, é como hoje a inteligência artificial ou uma coisa qualquer, é uma grande projeto, quer dizer, não é pura e simplesmente ver se há ali outro continente ou ver se chegamos à Ásia navegando para o Ocidente, é uma grande coisa, é isso que ele propõe ao rei de Portugal em 1484, é isso que ele propõe aos reis de Castelo e de Aragão, eu vou chamar reis de Espanha para facilitar, aos reis de Espanha em 1486, e depois, através do irmão, aliás, propõe também ao rei da Inglaterra, ao rei de França. Portanto, ele propõe a todos os reis da Europa a dizer, eu tenho aqui um projeto que é navegar para o Ocidente, descobrir, chegar à Ásia, aproveitar as riquezas da Ásia, encontrar reis na Ásia que estão dispostos a colaborar com os reis cristãos e avançarmos para a libertação de Jerusalém, e a libertação de Jerusalém vai assinalar um acontecimento fundamental na história da humanidade, numa história sagrada, e provavelmente precipitar uma revelação e o fim dos tempos. Portanto, é esta visão apocalíptica que ele tem. Aliás, ele tem uma tendência até para interpretar toda a sua própria vida em função da Bíblia, tem textos sobre isso, em que ele aparece quase como um profeta do Antigo Testamento, quer dizer, ele próprio, Cristóvão Colombo, quer dizer, como uma figura religiosa e não apenas como um navegador. Portanto, esta é a visão que Colombo tem dele próprio. Ora bem, nós, para percebermos uma figura destas em termos contemporâneos, teríamos de compará-lo com alguém, uma espécie de Elon Musk, quer dizer, isto é, alguém que tem simultaneamente um grande projeto tecnológico e um grande projeto político também, quer dizer, como atualmente Elon Musk tem através da sua colaboração com o presidente dos Estados Unidos. E é isso que Colombo é, quer dizer, o Colombo é este grande empreendedor que de repente começa a colaborar com os reis. Os reis de Espanha vão-lhe dar uma grande importância, vão-lhe dar o título de governador das Índias, de almirante e governador das Índias, portanto um grande título. E ora bem, ele, portanto, este homem do mar está a chegar a este ponto de ser uma figura da corte dos reis de Espanha, almirante, governador das Índias. Mas de onde é que ele veio? Quer dizer, quais são as suas origens sociais? De onde é que ele veio exatamente? Esta sociedade europeia que dá esta possibilidade de Colombo ascender é uma sociedade fortemente hierarquizada, aristocrática. E, portanto, este Cristóvão Colombo não está muito interessado em falar das suas origens, sobretudo se estas origens forem humildes. Como indica alguma historiografia, isto é, este filho de um tecelão de Génova. Nós sabemos, por exemplo, Consuelo Varela conta a história de Colombo iniciar processos contra duas senhoras que o acusavam de ser filho de um tecelão, precisamente. E ele inicia um processo contra elas.
Quer dizer, ele não está muito interessado em aparecer como alguém de origens humildes. Isto no século XV, no princípio do século XVI, e isso, enquanto hoje nós provavelmente admiraríamos uma pessoa dessas, quer dizer, isto é alguém que veio de muito baixo e chegou acima, no século XV e XVI isso não era admirado. Isso provavelmente indicaria que essa pessoa era um usurpador. Isto é, se alguém que tem umas baixas origens, então não tem o direito de estar lá em cima. E, portanto, Cristóvão Colombo, que tem a vantagem de, em Espanha e em Portugal, ter vindo de Itália, portanto não se conhece a sua história, não se sabe bem de onde é que ele veio. Ele vem e aparece em Itália, podem até inventar, dizer que é parente disto ou parente daquilo, destes ou daqueles, e não está muito interessado em dizer, eu de facto venho deste sítio onde o meu pai fazia isto e fazia aquilo. Quer dizer, para depois todos descobrirem, afinal este tipo é um pelintra qualquer que chegou aqui, está bem, teve uma grande ideia, mas nós não vamos dar importância a este, enfim, a um fulano deste. Portanto, ele próprio teve cuidado, aliás, um filho dele, um dos filhos dele, escreve e diz, o meu pai não estava muito interessado em que se falasse das suas origens, precisamente, não interessa, quer dizer, alguém que chegou a este nível, que depois vai ter casamentos, vai casar filhos, ele vai casar filhos em famílias importantes da aristocracia castelhana, não está interessado em mostrar a pista, isto é dizer assim, eu vim dali, quer dizer, olha, eu vim dali. Vim de Génova e em Génova venho desta família que, enfim, não é muito... É verdade que um tecelão pode não significar aquilo que nós hoje estamos a pensar. Isto é alguém que trabalhasse com as mãos. Podia ser até um grande patrão, um grande dono de uma indústria. As pessoas às vezes os indivíduos são-lhes atribuídos como profissão aquilo que não é eles que fazem, mas os seus empregados que fazem, quer dizer... mas de qualquer maneira é uma coisa que ele não está muito interessado em digamos, insistir nesse lado da sua biografia. Portanto, isso contribui para... Da documentação que existe, ele é habitualmente tratado como italiano, como genovês. Ele é sempre, todas as fontes do século XV, século XVI, tratam-no como italiano, como genovês. A maior parte das fontes é assim que ele é identificado. E é identificado durante 400 anos como tal. Quer dizer, até ao século XX, até ao princípio do século XX. Ninguém põe em causa... ninguém põe em causa a nacionalidade de Cristóvão Colombo. É aceito como italiano, como genovês. Não é estranho que houvesse um genovês e um italiano em Espanha ou Portugal. Portugal e Espanha no fim do século XV, princípio do XVI, está cheio de italianos e cheio de navegadores italianos. Quer dizer, há muitos navegadores italianos, há muitos interesses italianos, isto é, há uma parte das viagens portuguesas e castelhanas tem financiamento de banqueiros italianos e de casas comerciais italianas e, portanto, é muito natural que haja italianos aqui, quer dizer, não é nada de espantoso. Bom, tu estavas a dizer então que é do século XX a questão... É do século XX. Porque é que Cristóvão Colombo é português? Então o que é que acontece no século XX para despertar essa Acontece num atenção? contexto muito preciso, quer dizer, que é o da ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial, princípio do século XX, e o estabelecimento de núcleos de imigração importantes de países do sul da Europa nos Estados Unidos. Italianos, espanhóis, portugueses. Os Estados Unidos ainda são dominados pelos White Anglo-Saxon Protestants. Portanto, WASP. E os imigrantes do sul da Europa procuram fazer-se valer nos Estados Unidos. Eles chegam em grandes números no fim do século XIX, princípio do século XX, são recém-chegados, e de alguma coisa querem dizer, bem, nós não somos uns quaisquer nestes países. Os italianos dizem, bem, nós somos da nacionalidade de Cristóvão Colombo, que descobriu isto. Os espanhóis dizem, bem, nós somos do país que financiou a viagem de Cristóvão Colombo, em 1492. Claro que os governos de Itália e de Espanha também estão interessados nisso, até para estabelecerem uma ligação histórica com os Estados Unidos, quer dizer, não são apenas os saxões, os anglo-saxões protestantes que têm o direito de prevalecer nos Estados Unidos.
nós também fizemos alguma coisa para que os Estados Unidos existissem. Os portugueses estavam tramados. Os portugueses são uma comunidade mais pequena nos Estados Unidos e tentam também meter o pé na porta. E a maneira como eles tentam meter o pé na porta é dizer que o Colombo, afinal, não tinha sido nada ao Colombo que tinha descoberto os Estados a América, tinham sido navegadores portugueses antes de Colombo, essa é a tese, no princípio do século XX. Já falamos daqui, a famosa Pedra de Dayton, de Massachusetts, a partir de... Quer dizer, tem umas inscrições que ninguém sabe bem o que é, e a partir dos anos 1912, 1913, aparecem as teorias de que seriam inscrições de navegadores portugueses, portanto, provando que antes de Colombo já os navegadores portugueses tinham chegado à América, e, portanto, os portugueses são verdadeiramente os descobridores da América. Sim. Nós falamos desse tema aqui, e depois, só para assinalar, mas já foi há imenso tempo, a 7 de outubro de 2020, foi o episódio 65 do Resto da História, portanto tentem pesquisar nos arquivos dos interessados sobre a Pedra de Dayton. Claro que nessa altura, quer dizer, era preciso explicar porque é que, tendo os portugueses descoberto a América, nunca tinham dito a ninguém que tivessem descoberto a América, e vem aí uma teoria também começa a surgir uma primeira teoria da conspiração, que é a teoria da política do sigilo, que aliás é proposta por um historiador, até importante, que é Jaime Cortesão, que é os portugueses descobriram, mas calaram-se para não avisar os outros europeus de que havia ali um novo continente. Então, parece uma coisa altamente duvidosa aqui entre nós, porque todos os europeus naquela altura, incluindo os portugueses castelhanos, a primeira coisa que se lembravam quando descobriam qualquer coisa era dizer que tinham descoberto, porque, enfim, dava um certo prestígio, e era também uma maneira de assinalarem a sua prioridade e o seu direito a explorarem ou a ficarem com aquelas novas com as terras que tivessem sido descobertas. Então tu estás a sugerir que a base para tudo isto foi da responsabilidade de um historiador profissional, Rui? Neste caso aqui, curiosamente, Jaime Cortesão, torna-se, ele é médico, depois torna-se, enfim, dedica-se depois à história e depois vem para a história. Sim, os historiadores profissionais também são atreitos a teorias da conspiração. A teoria da conspiração atinge toda a gente, quer dizer, enfim, mas já vamos falar no fim um bocadinho mais sobre teorias da conspiração. Bem, portanto, o projeto inicial de promover os portugueses num contexto americano, ou norte-americano, o projeto inicial é o de diminuir Cristóvão Colombo. Dizer que Cristóvão Colombo, afinal, era alguém que chegou depois, ou então outra coisa. Mesmo aqueles que admitiam que Cristóvão Colombo tivesse chegado primeiro, Cristóvão Colombo tinha vivido em Portugal entre 1477 e 1485, aliás, tal como o irmão dele, Bartolomeu Colombo, também isso não é tese, é um facto, não é? E Cristóvão Colombo até tinha casado na Ilha da Madeira em 1479, com Filipe Muniz Perestrelo, também outro facto, e, portanto, a ideia é, viveu em Portugal este tempo todo, casou em Portugal, foi certamente em Portugal que ele ouviu falar de viagens para o Ocidente e que aprendeu, por exemplo, a usar os ventos na navegação do Atlântico. Sim. Portanto, Colombo teria sido apenas alguém que tinha usado as técnicas dos portugueses e os conhecimentos dos portugueses para viajar para o Ocidente. Portanto, esta é a tese original, é diminuir Cristóvão Colombo. Mas está confirmado que a mulher dele era portuguesa? Sim, Filipe Muniz Perestrelo. Já não está mal. Já não está mal. Portanto, o objetivo inicial é dizer, Colombo não chegou primeiro, ou se chegou primeiro foi graças aos conhecimentos que tinha obtido em Portugal. Portanto, esta é a primeira abordagem, digamos, portuguesa a dizer nós é que somos importantes. Chegámos primeiro. Pronto. Aí, as coisas mudam por volta de até sabemos o ano, é 1914. 1914 vem a Lisboa um erudito espanhol, Henrique de Arribas, com uma nova teoria sobre Colombo. Henrique de Arribas diz que Colombo não apenas navegou ao serviço dos reis de Espanha, mas verdadeiramente era espanhol, era galego. E Henrique de Arribas tenta provar isso. Portanto, ele faz uma série de conferências em Espanha e depois é convidado também para vir fazer a conferência em Lisboa. Como é que ele prova isto? Quer dizer, como é que ele tenta provar isto? Quer dizer, isto é uma coisa era uma teoria nova. Quer dizer, finalmente Colombo não era italiano, era galego, quer dizer, vinha de Espanha. Ele prova isso fazendo análises das assinaturas de Colombo, fazendo análises da escrita de Colombo, quer dizer, Colombo escreve e ele diz, há traços de galeguismos, expressões galegas em Colombo, e depois os nomes que Colombo teria dado às ilhas e das Caraíbas, onde chegou em 1492, foi dando nomes, teriam sido tudo nomes da Galiza, portanto indicaria que ele seria
galego. Um bocadinho rebuscado, está-me cá a parecer. Mas impressionou pelo menos uma pessoa, um dos seus ouvintes. E um desses seus ouvintes era um senhor que era funcionário da Câmara Municipal de Lisboa, chamado Patrocínio Ribeiro, que ficou muito impressionado com esta demonstração do Henrique da Arribas e percebeu uma coisa. Disse: todos os elementos que servem para provar que Colombo é galego serviriam também para provar que ele era português. Portanto, porquê é que não vamos provar que afinal ele era português? E é isso que ele faz a partir de 1915. Portanto, ele tenta provar que Cristóvão Colombo é português, até é natural de Colos, no Alentejo. Daí Colombo. É alentejano, então. É dos meus. Provavelmente parente. É meu compadre. Teu parente. E a partir daí nós vamos ter depois, a partir de Patrocínio Ribeiro, vamos ter depois uma enxurrada de gente com mais ou menos engenho a defender a tese de que o Colombo Cristóvão Colombo era português. A partir de determinado momento já não se chamava Cristóvão Colombo, chamava Simão Palha, era o Simão Palha. Ou Salvador Fernandes de Arco. Ou ainda melhor, que ele era o Dom Diogo Duque de Viseu, que afinal não tinha sido assassinado por Dom João III, mas tinha mudado de nome e tinha ido descobrir a América secretamente. Quer dizer, portanto, as coisas depois... repito, a técnica é sempre a técnica iniciada por aquele erudito espanhol, portanto é ir ver a assinatura do Colombo, que é uma assinatura como a de qualquer um, rebuscada, e portanto pode-se lá ler o que cada um conseguir decifrar, até em termos cabalísticos, aquilo há decifrações cabalísticas, frases, os maneirismos da escrita de Colombo, os nomes que ele dá às terras, enfim, todas as coisas são usadas, mas depois, claro, ficava sempre um problema, quer dizer, o problema era, então, se ele era português. Porquê é que nunca ninguém tinha dito que ele era português até 1915, quer dizer? E, portanto, aí é preciso dizer, bem, há uma grande conspiração histórica, durante 400 anos, uma grande conspiração para esconder que o homem era, afinal, daqui, do nosso conterrâneo, aqui destas, o Simão Palha, ou o Dom Diogo, ou uma coisa qualquer. Nem os reis portugueses tinham lembrado de invocar isso, não é? Nada, quer dizer... e vem daí a tese, várias teses, uma delas é a de que ele era um agente secreto. Portanto, o Dom João II... estava muito empenhado em descobrir um caminho marítimo para a Índia, circunnavegando a África, portanto, navegando ao longo da costa africana, mas estava com medo que os reis de Espanha se lembrassem de fazer o mesmo, e então teria dito, uma ideia fantástica, vamos arranjar aqui um colaborador nosso, vamos dizer, tu a partir de agora dizes que és italiano, vais lá para a Espanha e dizes aos espanhóis, não é circunnavegando a África que se chega à Índia, é navegando para o Ocidente, convences os reis de Espanha a fazer isso, e desvias, distrais completamente, eles andam todos entretidos a navegar para o Ocidente, enquanto nós lá vamos descobrindo, tentando... Claro que esse James Bond acabou por descobrir a América, que na verdade... Não, isto é uma história... Em termos históricos, revela-se uma descoberta mais importante do caminho marítimo para a Índia, que é não, mas isto é uma coisa... Bem, mas está bem, imaginemos que no Dom João II não tinha essa noção. Certo. Agora, isto é uma coisa estranha. Primeiro é um agente secreto que se disfarça de italiano, mas depois deixa traços da sua nacionalidade por todo lado, porque depois os nossos especialistas não têm dúvida, os nossos especialistas de nacionalidade portuguesa de Colombo não têm dúvidas nenhumas em apanhar as histórias. E, portanto, se era tão óbvio que ele era português, a dar nomes portugueses, etc., como é que alguma vez conseguiu passar por italiano? Sim. E toda a gente já, sim, é um italiano, aqui está, exatamente, quer dizer, o italiano. E depois, claro, a coisa mais estranha é esta teoria de que o Dom João II estava interessado em distrair os reis de Espanha. Primeiro, os reis de Castelo e de Aragão estavam distraídos em 1492. Estavam distraídos porque estavam a conquistar Granada, a última possessão islâmica na Península Ibérica. Esse era o grande objetivo deles, entre 1482 e 1492. Durante 10 anos estavam muito distraídos com isso. Aliás, o Colombo tem de os aborrecer imenso, incomodar imenso, até eles darem atenção àquilo que ele está a querer propor-lhes, e eles próprios, os reis, a razão principal pela qual os reis de Castelo, o rei de Castelo e de
e Dragão acabam por financiar a empresa de Colombo, é para que ele não vá a outros reis, quer dizer, é apenas para dizer, portanto, a conclusão. Portanto, o projeto Colombo é submetido a vários conselhos reais, em que especialistas altamente informados dizem está tudo errado, a Ásia não fica tão perto da Europa, portanto isto é um erro. Ele não vai chegar à Ásia navegando para o Ocidente. Portanto, fazem os cálculos e veem que ele tinha errado os cálculos. Quer dizer, Colombo tinha os cálculos errados. Portanto, isto não vale, é um projeto sem valor absolutamente nenhum. Agora, como ele estava muito empenhado nisso e eles sabiam que ele andava a propor aos reis da Inglaterra, ao rei e de França, etc., os reis de Espanha acabam por dizer, sim senhora, vamos lá financiar para o homem não ir navegar com... Se calhar o rei de Portugal vai aceitar ao outro, portanto vamos financiar. Esta é a razão pela qual eles sobretudo financiam aquilo. Não é porque eles esperem que ele descubra o que quer que seja, é só bem, está bem... Vai lá, quer dizer, mas para não ir pelos outros interessa-nos. E depois, como notou um historiador português, o João Paulo Oliveira Costa, o que Colombo faz é precisamente o contrário do que interessava aos Dom João II. Dom João II estava interessado em que os reis de Espanha não dessem atenção ao Atlântico, a viagens no Atlântico, como não estavam a dar naquele momento. É Colombo que os vem chamar para o Atlântico. Vem-lhes dizer, venham para aqui, quer dizer, e a partir do momento em que Colombo, quando chega, depois regressa, aliás, ele primeiro toca em Lisboa e depois vem para a Espanha, anuncia que descobriu terras novas. Para o Dom João II isso é uma contrariedade enorme, quer dizer, ter havido a navegação e ter havido essa descoberta. É isso, aliás, que leva à negociação do Tratado de Tordesilhas em 1494. Portanto, se é um agente do Dom João II, estragou o arranjo todo do Dom João II, quer dizer, um desastre completo, quer dizer, o que ele andou a fazer. Portanto, o que nós já estamos aqui com esta história do Dom João II é já no território do Código da Vinci, do Dan Brown, quer dizer, correu bem, não é? E que sabemos teve um enorme sucesso, quer dizer, há imensas outras histórias parecidas com esta, isto é, das identidades. Nós vamos descobrir a verdadeira identidade. A mais conhecida, por exemplo, no mundo de língua inglesa é de Shakespeare, William Shakespeare. Já agora, se os nossos ouvintes nunca ouviram provavelmente isso, mas o William Shakespeare nunca existiu. Não há William Shakespeare. Porquê? Porque é impossível o filho de um fabricante de luvas ter escrito aquelas peças com aquele inglês extraordinário, com aquela erudição, com aquela imaginação. É impossível. O William Shakespeare é um ator zeco, filho de um fabricante de luvas, portanto nunca poderia ter escrito aquilo. Portanto é óbvio que aquilo foi escrito por outras pessoas. E há uma indústria também em Inglaterra de gente a descobrir quem era o autor verdadeiramente das peças do William Shakespeare. Agora, a tua ironia pode ter sido demasiado subtil. Estás mesmo a dizer que alguém com aquele tipo de formação não pode ter sido William Shakespeare, ou estás simplesmente a expor as teorias de conspiração acerca da existência de William Shakespeare? Vamos deixar isso em suspenso. Ai, como assim? Não, assim? As teorias são absolutamente disparatadas. Quer dizer, reparem, são teorias da conspiração todas. Quer dizer, portanto, é teorias que atribuem as peças de Shakespeare a personagens importantes da corte de Isabel I, que por causa de serem personagens tão importantes como o Earl of Oxford, etc., não queriam aparecer como autores de peças de teatro e, portanto, arranjaram um fulano qualquer para fingir que eles eram os autores, mas eles é que eram... e depois, claro, é preciso embelezar a história para a tornar ainda mais... complicada. Portanto, os autores, por exemplo, o Earl of Oxford era um amante de Isabel I, quer dizer que... E, portanto, enfim, as histórias são incrivelmente complicadas. Certo. Isso vem desde o século XIX que se inventou estas ideias de quem é que era verdadeiramente William Shakespeare. Portanto, não era o Francis Bacon, quer dizer, que é o Lord Chancellor, e que é um erudito, mas o Francis Bacon, depois há um problema, o Francis Bacon também escreveu peças no nome dele, que são uma porcaria comparadas com as do Shakespeare. Todos os outros também escreveram, todos aqueles a quem é atribuída a paternidade das peças do William Shakespeare também escreveram peças que não se comparam nada com as de William Shakespeare. Quer dizer, esse é o grande problema da teoria da conspiração. Há sempre esse. Achas que podemos fazer um programa chamado E o Resto São Conspirações? E o resto são... Sim, não, há vários... para muitos episódios. Porque é que eu acho, agora para voltar ao Cristóvão Colombo, porque é que eu acho altamente improvável, quer dizer, que ele tenha uma nacionalidade portuguesa? Primeiro, nunca ninguém tem reivindicado essa nacionalidade portuguesa antes do século XX, quer dizer.
Isto é, João de Barros, Camões no século XVI, se o descobridor do Novo Mundo fosse um português. E se fosse um português era óbvio que eles sabiam que ele era um português. Isto é uma sociedade pequena, toda a gente sabe, toda a gente conhece toda a gente. Quer dizer, se aparecesse aqui um indivíduo que o rei Dom João II mandava fazer de italiano, fingir que era italiano, toda a gente sabia a história, quer dizer, toda a gente saberia a história. Ele teria irmãos, teria parentes, as pessoas conheceriam e alguém diria, podia não dizer naquele ano, quer dizer, naqueles 2 ou 3 anos em que ele andava a fazer de conta que comia pizzas e esparguete lá em Itália ou em Espanha, mas a seguir ir-se a saber. Aliás, Colombo tem uma vida extraordinária. Em 1500 ele é preso, é afastado da sua posição, inicia procedimentos judiciais contra os reis de Castelo e de Aragão. Quer dizer, portanto, se ele fosse português, teria surgido aqui, no meio destas questiúnculas, teria surgindo enfim, alguma informação sobre as suas origens. E depois é as próprias teorias da conspiração. Isto é preciso inventar histórias de tal maneira rebuscadas, de tal maneira complicadas para justificar que ele era português, que é óbvio, quando nós temos de usar aqui aquilo que se chama a navalha de Occam, quer dizer, que é a explicação mais simples, é a melhor explicação. Portanto, nós temos várias teses, tese italiana, tese portuguesa, há também quem diga que ele era croata, há quem diga que ele era inglês, há quem diga que ele era francês, há quem diga que ele era espanhol. Quer dizer, e todos há teorias da conspiração para justificar porque é que ele passava por italiano. Quer dizer, nós quando fazemos a análise destas teses, o erro que é cometido é que tenta-se fazer uma análise na tese por si, a ver se a tese é consistente por si. Não, o melhor é comparar com as outras teses e escolher desta maneira qual é destas teses aquela que exige com explicações menos rebuscadas. Certo. Qual é a mais simples de todas? E a mais simples de todas é a italiana, que é aquilo que diz a Consuelo Barella. Quer dizer, quando se examina todos os dados, fica-se que ainda com dúvidas. Não se tem certeza absoluta. Mas é aquela em que não é necessário imaginar que o Colombo era um agente secreto, que era o Duque de Viseu, que era não sei quem, menos etc. Piruetas, não é? Menos navalha, piruetas. como tu dizes. Agora, claro, as pessoas adoram teorias da conspiração. As teorias da conspiração permitem que os livros de história se tornem também romances, se tornem ficções e, portanto, é muito difícil resistir a esta indústria mais ou menos instalada e que dá para fazer, enfim, coisas que entretêm as pessoas. Muito bem. Bom, e assim termina esta edição de E o Resto da História. Para quem achava que Colombo era português, os meus sentimentos, mas nós voltamos para a semana. Até lá.